Olá, eu sei que você está aqui para ouvir essa conversa maravilhosa com a Noemi Jaffe, escritora e professora, mas antes eu queria só te deixar um recadinho. Este é o último episódio da primeira temporada do podcast Escrever Sem Medo. Eu espero que você tenha se divertido e para que esse projeto continue, não se esqueça de deixar seu comentário, compartilhar com outras pessoas e também, claro, apoiar no apoia.se/janaviscardi. Agora eu deixo vocês com a Noemi e a gente se vê na segunda temporada. Mais de 10 livros publicados, um blog, textos variados espalhados por aí. Vencedora do Prêmio Brasília de Literatura com o seu livro A Verdadeira História do Alfabeto. Uma curiosa da língua e da escrita, passeando por diferentes gêneros. É professora de literatura e de escrita, é crítica literária e, é claro, também é escritora. Doutora em Teoria Literária pela USP, é fundadora da Escola de Escrita Escrevedeira, onde eu já tive o prazer de ministrar um curso. Eu me lembro, por exemplo, de acompanhar a escrita dessa escritora nos seus diários que eram trazidos ocasionalmente, por exemplo, nas redes sociais. No seu último livro, A Escrita em Movimento, ela nos apresenta uma série de princípios do que seria esse fazer literário, enquanto ela também entrevista autores e autoras brasileiras que trazem as suas reflexões também sobre esse processo de escrita. O luto, a memória, o esquecimento, são esses alguns dos inúmeros temas que ela aborda nos seus textos. Em A Verdadeira História do Alfabeto, que foi lançado pela Companhia das Letras, num trechinho, o texto vai dizer assim: Abihai ameaçou abaixar-se para dançar com a cobra, e Martin já gritava com toda a força que possuía, invocando os deuses, o comandante e Rismussen, principalmente que também, naquele instante, fixara os olhos em Dixit, irmã de Abihai. Rismussen saiu às pressas para o corredor a tempo de ver Martin acocorado aos berros, sem poder articular nenhuma palavra, apontando para dentro do quarto, seguido de Abihai, a qual, enrolada na serpente, ria junto com a irmã, que acariciava a cobra e brincava com os dois marinheiros. Com vocês, minha gente querida, Noemi Jaffe, professora, escritora e crítica literária. Oi, Noemi! Oi, Jana, muita alegria, prazer estar aqui conversando com você. Que alegria! Eu quero te agradecer demais por ter topado esse convite. Imagina, Li esse trecho e eu tava rindo, porque esse texto é muito bom. eu também estou rindo, porque eu tinha esquecido dele. Então, é engraçado mesmo. E se você está chegando aqui agora, eu sou a Jana Viscardi, esse é o meu podcast, o Escrever Sem Medo, um espaço para a gente falar de texto, de escrita, dos medos claros e das alegrias em torno desse processo, com escritoras que vão contar para a gente se é possível, no final das contas, escrever sem medo. Muito bom. Eu conversei pela primeira vez com a Noemi durante, acho que foi a pandemia, não sei, que vocês tinham me convidado para oferecer um curso na escrevedeira, e eu fiquei muito honrada naquele dia, porque eu estava diante de mim uma escritora, alguém que tem muitos livros publicados e escreve em todo lugar, acessa as diferentes plataformas e faz uso delas para escrever de um jeito muito legal. Então eu fiquei muito contente naquele dia e anos depois a gente se encontrou na Flip no ano passado. E eu lembro de falar: Meu Deus, Noemi! Ai, porque eu tava muito feliz de te ver, assim. Então, eu acho que eu vou começar perguntando pra você um pouco da sua chegada na escrita, porque eu me lembrei agora na minha chegada em você. Como que se dá pra você, assim, o processo de chegada pra escrita? Quando, como, sei lá. O que é que você se lembra, assim? Ele é um processo muito longo e muito atribulado também. É tão longo quanto talvez quase que a minha existência inteira, porque desde muito, muito pequena, desde os 3 anos de idade, não que eu me lembre, mas a minha mãe se lembrava e gostava muito de falar o quanto eu era apaixonada pelas letras, pelas palavras, e na minha casa se falavam muitas línguas diferentes e esquisitas, tipo húngaro, sérvio, alemão, ídis, hebraico, português, não era inglês, francês, né? Eram essas línguas diferentes e eu ficava estabelecendo comparações entre as línguas. E minha mãe, por exemplo, casaco em húngaro é bunda. Ah, muito bom. A minha mãe dava muita risada porque ela dizia que ela trouxe
da Hungria, uma bunda de peles, mas assim que ela chegou no Brasil, ela viu que não era necessário, e quando fazia frio, ela se lamentava e dizia: "Ah, eu vendi minha bunda, eu vendi minha bunda". Então, Maravilhosa. eu prestava muita atenção nessas coisas, por exemplo, o sinal de multiplicação, vezes, em Uhum. iugoslavo, em sérvio, é puta. Ah, muito bom também. Puta, puta. Aí meu pai, ele me levava no banco e aí ele brincava comigo. Ele falava um, puta dois, puta três, puta quatro, assim, só pra eu ficar dando risada. E eu sabia ler os nomes dos carros, então eu sabia a diferença entre o Gordini e o Carmanguia só por causa da letra e tal. Então, Ah, sim. e eu ganhava livros de um tio meu, que na minha casa quase não tinha livro, mas era um tio meu que dava, que sabia que eu gostava de ler, e eu ficava lendo na cama, assim, alguns livros que eu li dos 5 aos 10 anos, todos os dias, eu ficava lendo à noite e eu copiava. Tudo que eu escrevia, eu tinha cadernos onde eu copiava os poemas, copiava frases e misturava personagens. Então, eu fazia um personagem do Velho Testamento no satélite do Pequeno Príncipe, essas coisas. Eu gostava de fazer essas confusões, essas maluquices. Então, a minha história com a palavra, especialmente, vem desde a infância muito remota. Mas o meu primeiro livro publicado foi só com 43 anos. Então, para você ver o percurso longo, ao longo desses 40 anos, eu escrevi muita poesia, principalmente poesia, era o que eu mais escrevia, mas escrevi muita coisa, participei de concursos, até concurso da revista Cláudia, eu participava de tudo quanto era coisa, mas só fui publicar mesmo o primeiro livro com 43, demorei bastante, porque eu dava aula em muitas escolas, né? Sempre fui, sobretudo, professora, mais do que escritora. E a atividade de escritora para mim era alternativa, assim, paralela à de professora. E como eu trabalhava muito, eu nem tinha filhos pequenos, tal, não pensei em me dedicar à escrita. Com 42 anos eu falei, vou juntar meus poemas e quem sabe encontrar uma editora. Consegui encontrar uma editora bem pequena, a Edra, que topou publicar o meu livro, que é o Todas as Coisas Pequenas, o primeiro livro que eu fiz. E assim foi que e nessa época eu estava com um blog também, que era o Quando Nada Está Acontecendo, que teve uma boa recepção, as pessoas gostaram. Naquela época era 2009, se não me engano, E ele continua lá, né, o blog? mas eu não escrevo mais, não ali É, ele não tá ativo, mas ele continua lá, lá, né? Quem quiser acessar pode. É. pode. Então eu vi que, acho que tem um caminho por aí, né? Como eu sempre soube desde muito pequena da existência do diário da minha mãe, que ela escreveu depois de sobreviver à Segunda Guerra, né? Era quase que um sonho meu de infância, um dia publicar um livro que contivesse esse diário dela. Então eu tinha esse projeto, já tinha apresentado na década de 90, não deu para publicar. Aí, em 2009, eu consegui uma bolsa da Petrobras, um financiamento, na verdade, para publicar esse livro. Então eu fui até Auschwitz com a minha filha, fomos para a Polônia, fomos para a Alemanha, fizemos uma pesquisa, consegui uma editora para publicar o livro, que era 34. Saiu 2012 esse livro? Saiu Não. em É. 2012, Uhum. foi assim, então eu lancei o Todas as Coisas Pequenas em 2011, não, mentira, 2000, 2005, Uhum. Todas as Coisas Pequenas, quando eu tinha 43. E daí demorou todo esse ato até 2012 para eu publicar os outros dois, que são A Verdadeira História do Alfabeto e O que os Cegos Estão Sonhando. O que os cegos estão sonhando.
Então também foi a realização de um sonho muito antigo esse de publicar o livro O Diário da Minha Mãe. Então Sim. foi assim, na verdade. Eu fui saindo do armário devagarzinho e só depois que eu lancei esses 2 livros e ganhei o prêmio e tal, é que eu falei: "Não, acho que eu sou escritora". Ah! É, E esse é um tema maravilhoso, né? Que muita gente se pergunta, né? Quando é que a gente se torna escritora? É preciso ter algo publicado por vias tradicionais, ou o fato de você estar o tempo todo escrevendo, isso já é parte da trajetória, né? é, Então, eu adorei te ouvir agora, porque tem muita coisa aí do que você traz, né? A sim. memória, a relação com a família, a palavra no meio do caminho o tempo todo, né? Para mim, o caminho principal, a coisa que sempre mais me apaixonou e continua me apaixonando na literatura é a Uhum. palavra. É a palavra, mais do que a frase, mais do que a estrutura, ou do que o conflito, ou o Sim, personagem, são coisas para mim que vêm depois da sim. palavra. E enquanto você estava contando um pouco da sua trajetória, eu fiquei pensando nesse elemento que é da curiosidade, né? E dessa pesquisa, dessa vontade de saber, né? O quanto isso parece ter sido fomentado ao longo da sua trajetória e o quanto isso, se eu entendo bem, é muito parte do seu trabalho, né? Dos seus projetos de escrita de forma geral, né? Muito, Você podia falar um pouco disso sim, pra gente, a relação dessa curiosidade com a escrita, com a pesquisa? Como é que isso funciona para você? sim. Começa também de novo com a palavra, né, porque essa convivência com as tantas línguas com as quais eu convivia me fez ter curiosidade de conhecer outras, né, então eu logo me aproximei do inglês e do russo. Eu fiz faculdade na USP de português e russo, então eu estudei bastante também a língua russa e o inglês me interessei muito e com 17 anos eu já estava dando aula de inglês. Então eu acho que essa minha curiosidade sobre as semelhanças e as diferenças entre as palavras nas diferentes línguas fez com que eu me apaixonasse por uma ciência que é extremamente técnica, mas que eu acabo abordando mais poeticamente do que tecnicamente, que é a etimologia. E Etimologia, estudando a sim. etimologia, né, você chega em romances praticamente, porque cada palavra da língua, eu digo toda palavra da língua, sem exceção, até o artigo "o", né, tem uma Sim. história pregressa muito interessante, né. Se você estuda, sei lá, por exemplo, a origem da palavra amor, qualquer palavra, você vai chegar no Uhum. sânscrito, né, no Uhum. indo-europeu, que é uma língua que não se localiza muito bem nem no tempo, nem no espaço, ninguém sabe que povo era esse que falava essa língua. E aí, se você for acompanhando a evolução dessa palavra ao longo do tempo, até chegar no nosso significado atual de amor, você estuda as imigrações, Uhum. né, os deslocamentos, quem estava no poder, por que que cada palavra mudou de significado ao longo da história, né, quais foram as diferentes conotações que a palavra foi adquirindo em cada lugar por onde ela passava, né. Por exemplo, amor, eu falei uma palavra qualquer, mas tem outras palavras cujos significados mudaram muito ao longo Sim. da história. Por exemplo, teórico, na Grécia Antiga, eram aquelas pessoas que ficavam assistindo os torneios desportivos. Ah, muito bom. Eram os teóricos. E hoje a gente sabe o que são os teóricos. Então, o que aconteceu, né, com a ideia de teoria? Então, essa curiosidade de pesquisa das palavras e a gente saber o quanto de história tem em cada uma delas, histórias com H maiúsculo e histórias com H minúsculo também. Você entende as fábulas que as pessoas inventaram para falar daquela palavra, né? E então esse espírito de curiosidade me guia em tudo que eu faço, Uhum. porque eu não tenho. Agora eu estou escrevendo uma autobiografia, né? Mas Uhum. em todos os meus livros eu falei de outras mulheres, a da minha mãe, a Sim. Iris, a Nadejda, né? E localizei essas mulheres em contextos
muito difíceis de nós aqui no Brasil entendermos, como a Revolução Húngara ou a Revolução Soviética. Uhum. Então, são coisas que exigiram muito de mim em termos de contextualização, né, para eu poder inventar essas personagens com verossimilhança, para que elas tivessem repercussão aqui no Brasil, né? Que as pessoas Sim. sentissem que aquela mulher existe. Então, eu fui estudar húngaro, fui estudar russo, fui conversar com pessoas que conheceram a Nadezhda, ou fui estudar a Revolução Húngara profundamente, li vários livros a respeito. Daí eu escrevo sobre orquídeas, então tenho que estudar orquídeas. Eu tenho muita atração por conhecer coisas que eu não conheço e não Sim. falar só sobre as coisas que eu conheço, Sim. né? Eu dou aula sobre as coisas que eu conheço, a gente não pode dar aula sobre o que não conhece, mas Claro. escrever, eu gosto de escrever sobre o que eu não conheço, né? Também na verdadeira história do alfabeto, como esse trecho que você leu, eu fui estudar as navegações, acho que era da Indonésia, no século Sim. XVIII, um negócio sem pé nem cabeça, assim, né? Ficar imaginando quem eram esses navegadores, o que que eles queriam, o que que eles pensavam e como Sim. isso tem a ver com a forma como hoje a gente pensa, Uhum. né? Se eu estou aqui agora conversando com você, nesse mesmo segundo tem um navegador num barco, sei lá, pirata, roubando outro barco no mar Báltico, sei lá, né? Sim, sim. Isso tudo está acontecendo agora. É. Você falou de barco, eu lembrei, a Tamara Klin, que está voltando. Ela saiu do gelo, ela fez uma missão, Sim, ela estava sim. estacionada no gelo. Agora não tem mais gelo, então você falou dos navegadores, eu lembrei dela, que está a caminho de volta aí, no dia que a Então, gente grava, né? essa maravilha que é a quantidade inumerável de coisas que estão acontecendo o tempo todo, né? E a gente pensa que o nosso mundo é só a gente, que o mundo é só a gente, né? Sim, Então, eu sempre também estimulo muito meus alunos a falarem sobre o outro, né? sim. Não só sobre si, embora agora eu esteja escrevendo um livro em que eu só falo de mim, que eu tô até de saco cheio. Você falou da Nadezhda, eu fiquei pensando, aí eu tentei, quando você falou do russo, eu falei, ah, então deve ser por isso que ela decidiu olhar para a Ah, história da Nadezhda. E tem a conexão direta com a língua ou antes disso tinha outras coisas? Não sei se faço uma pergunta meio sem pé nem cabeça, mas não, que não, eu me interesso pela Rússia desde sempre, né? Porque meus pais falavam sérvio, que Uhum, é uma língua bem prima do russo. Então eu tinha essa sonoridade muito familiar dentro de mim, não é uma fonologia que me causa espanto. sim. Eu ouço o russo, eu estou ouvindo meus pais falando quase. Então não é estranho para mim e me apaixonei pela literatura russa, como, né, muitos adolescentes na década de 70 se apaixonaram e continuam se apaixonando, e fui estudar russo na USP. E como meus professores eram fantásticos, né? O Boris Schneiderman, Uhum, a Aurora Bernardini, a Helena, ah, professores, sei lá, muito, muito bons. Eles tinham uma visão sobre a Revolução Russa que já era bem dissidente naquela época, quando eu fiz a faculdade, né? uhum, Então, os caminhos da Revolução Russa, eu sou uma pessoa muito politizada. Eu, né, frequentei desde 10 anos de idade um movimento socialista judaico, uhum, né? Foi toda a minha preparação para a esquerda uhum, veio muito desse movimento. E então eu sempre fui de esquerda, mesmo uhum, antes de saber o que que era de esquerda, o que que era ser de esquerda, né? E esses meus professores, eles eram de esquerda, mas eram antirrevolucionários no sentido de serem contra o Stalin, uhum. né?
e de tudo que tinha acontecido. Então, Mayakovsky, que se matou, vários Sim. autores, poetas russos, como Mandelstam também, o marido da Nadezhda, que Sim, da acabou Nadezhda. morto na prisão, né, de trabalhos forçados, os filhos da Anna Akhmatova, o marido da Anna Akhmatova, a própria vida da Anna Akhmatova. E Uhum. então era muito sofrimento na cultura e na arte russas que me fizeram me interessar muito por esse tema, tanto da Revolução Húngara, que foi soterrada pela Revolução Russa, e a Revolução Russa, né? Uhum. Então, foi muito por isso também, para falar de outros aspectos emocionais, amorosos, sexuais, que foram prejudicados com a Revolução Russa, Uhum. né? Sim. E quis mostrar essa mulher, porque é uma mulher fantástica, né? E quem a gente conhece é o marido dela, e ela pouca Sim. gente conhece, fora da Rússia. Na Rússia todo mundo conhece. Sim. Mas eu queria mostrar essa mulher e o que ela fez, né? Como que ela, é graças a ela que a gente conhece a obra do marido. Uhum. Então, tenho muito Sim. essa coisa também com mulheres, né? Eu só falo de mulheres e só tenho interesse em falar de mulheres, não tenho interesse em falar de homens. E tudo bem, né? Tem tanta Claro, gente que fala de homens, né? pois é. Eles mesmos falam tanto, então. Mulheres que sofreram perseguições políticas, né? Então, tenho muito interesse nesse assunto, de como Sim. as mulheres conseguem lidar com essas perseguições. Sim. Lá atrás você estava falando de uma outra coisa que tinha a ver com o fato de você ter publicado seu primeiro livro aos 43 anos e que você trabalhava muito e que antes disso você, enfim, escrevia, mas não como alguém que está escrevendo para uma publicação específica, né? Aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, que é algo que tem surgido, que eu vejo muitas colegas abordando essa questão, né, de ser escritora, mas esse não ser o ofício principal em função de toda uma vida que acontece, da necessidade de se trabalhar com outras tantas coisas, né? Fala um pouquinho dessa ofício. É, isso aí tá no livro da Sim, Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu, né? sim. Desde lá e desde antes dela, a Emily Dickinson também já estava falando Uhum, disso, e a Jane Austen também falou um pouco disso. E a Virginia Woolf, imagina se o Shakespeare não tinha uma irmã, por acaso, né, sim, que também escrevia talvez tão bem quanto ele, né, ou tantas outras mulheres cujas obras a gente não sim, conhece porque elas não foram consideradas. E a revolução feminista que vem acontecendo desde o final do século XIX ou até antes, ela trouxe maravilhas para a mulher, mas tanta coisa mudou, né? A mulher pode votar, a mulher pode trabalhar, pode fazer o que ela quiser. Por outro lado, uhum, a gente se sobrecarregou mais ainda, porque os sim, homens não mudaram tanto quanto a gente. Então, você trabalha fora, chega em casa, sim, é você que tem que cuidar dos filhos e da casa, né? Só agora que os homens estão começando a dividir as tarefas sim, domésticas e a cuidar dos filhos, né? Eu vejo agora os casais de 20 e poucos anos, não tem mais essa, uhum, né? Mas na classe média, porque nas classes sim, mais baixas continua igual, né? A mulher chega em casa, o marido foi embora, sumiu, não vai ajudar ela. Então, continua sendo uhum, muito difícil para as sim, mulheres sim, escrever, né? Porque elas não têm tempo, uhum, não têm, energia para escrever. E não tem grana também, né. Então, o problema nesse sentido e como a escrita não dá dinheiro, aqui no Brasil e na maioria dos países, escrever não dá dinheiro, as mulheres só escrevem no seu tempo livre. Qual é o tempo livre de uma mulher? uma ótima pergunta. Qual é o tempo livre? Não tem, a Sim, mulher não tem tempo livre, né. Se ela tem filhos e a maioria tem, eu acho muito legal as que decidem não ter, né? Acho super legal, mas a maioria tem. Então, qual é esse tempo livre?
Ela vai escrever quando? De madrugada? Não vai dormir? Que é o que a gente Então, vê é em vários difícil. diários de escritoras, inclusive, né? Dizendo que acordam muito antes dos demais para ter um tempo de silêncio dentro de casa, para poder justamente escrever, né? Se dedicar ao ofício, assim. Não, e se você se dedica a escrever em algum tempo livre que você tem, o que que você sente? Culpa, né? Você fala, não, eu não tenho esse direito de estar aqui sozinha fazendo uma coisa que não vai ajudar ninguém e talvez nem seja Sim. publicado. Que merda é essa que eu estou escrevendo? Né? Eu devia estar fazendo alguma coisa por alguém. É, isso é muito interessante. E você falou desse elemento, por exemplo, talvez nem seja publicado, que volta para esse lugar, né, do que é escrever, né, e do que é ser escritora, é, em função, inclusive, das oportunidades que se tem, né, Uhum. que muitas vezes não, que não chega, né, a maioria das pessoas que escrevem, né. E aí, se a escrita ela fica mais encastelada, digamos assim, as pessoas acham que nem vale a pena a própria a própria escrita mesmo, o processo da escrita, né? Como Claro. se ele não fosse levar a lugar nenhum. Ao mesmo tempo em que nunca houve tanta gente escrevendo, essa quantidade inúmera de livros que são publicados faz com que a gente perca um pouco a vontade de publicar, né? Porque você tem muito mais facilidade para publicar, mas, nossa, para que que eu vou publicar outro livro, sabe? Dá um desânimo também, né? Então, para a pessoa que está começando, dá muito desânimo, porque, né? O que que ela vai dizer? O que que ela tem a dizer? Será que ela tem alguma coisa a dizer? Porque a gente só deve publicar se for porque a gente acha que tem alguma coisa a dizer, né? O problema é que tem muita gente querendo publicar para se tornar conhecido. Assim, é difícil a gente, como escritora que valoriza mais a escrita, né, que está buscando um lugar, que está buscando uma voz, alguma coisa para ser dita, ver uma quantidade muito grande de livros serem lançados que não dizem nada, Uhum, ou que sim, dizem a mesma coisa e do mesmo jeito, sim, do mesmo jeito. sabe? É, sim. Então, para mim, se você quer ser escritora, você precisa estar buscando uma forma nova Uhum, de introduzir os mesmos temas, que são sempre os mesmos, sim. né? Mas eu quero que o meu leitor pense o que ele já pensa de um outro jeito, Uhum, e não ficar dando para ele danoninho, né? Falando, ah, come que é gostosinho. sim. Tudo mastigado, pronto, enfim. É, e gostoso também, Ah, é verdade. né? Com um sabor. É, eu quero aproveitar esse gancho, você estava falando do Danoninho, e estava falando antes da questão, né, que tem tanta gente que está aí tentando encontrar a sua voz. É, entre o primeiro livro que você publicou aos 43 e hoje você tem aí 19 anos, né, mais ou menos. Isso, isso. E como que foi, ou como tem sido, né? Porque eu acho que a gente não simplesmente para de talvez fazer essa busca, não sei, mas como tem sido a busca por essa voz da sua escrita e as mudanças que você vai observando nesse processo de escrita ao longo do tempo? É, são muitas mudanças, né? A minha busca é infindável e eu diria que é cada vez mais difícil. Ela não ficou mais fácil, ela ficou mais difícil, porque eu exijo cada vez mais de Uhum, mim, eu reescrevo cada vez mais as uhum. coisas, eu vejo nos meus livros anteriores coisas que hoje eu não Ah, faria, e não sim. fazer essas coisas que eu, assim, que eu vejo de ruim nos meus livros anteriores, dá um trabalho danado, Claro. sabe? Sei, É. Então, tá se tornando mais difícil, mas eu acho que tá ficando melhor também. sei. E nesse processo, então, você se relê, né? Então, você está falando agora do seu. Quando você relê seus textos, então você volta para os seus próprios textos. Não tem, entre aspas, um problema com isso. Como é? Ah, Não, 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 não não. volto muito, Tá. não. Não volto muito, mas de vez em quando eu vejo algumas coisas, eu penso, nossa, isso foi muito, sabe, eu deixei passar.
não podia ter deixado passar, não podia ter sido tão condescendente comigo Sei, mesma, sim. sabe? Então eu tô ficando cada vez mais exigente e meu estilo, eu acho que tá ficando cada vez mais simples. Então parece contraditório, mas não é, né? Você exigir muito para chegar no simples. Então eu tô nesse processo assim de simplificação e exigência. Você está dizendo isso, eu estou me lembrando de uma entrevista da Isabel Allende, que também vai publicar o primeiro livro dela, de ficção, já depois dos 40 anos. E tem uma entrevista curta que está dentro de um livro que tem um monte de entrevistas com mulheres escritoras, em que ela vai dizer que quando ela olha, por exemplo, para o Casa dos Espíritos, ela fala: Nossa, mas por que foi que eu fiz isso? E justamente a maneira como ela está falando, desse olhar sobre a escrita, dá um pouco a impressão de que é isso, é busca por uma escrita mais simples. É, e eu fico pensando o quanto isso é um caminho de descoberta mesmo, eu acho, da escrita, né? Daquilo que a gente entende como escrita quando passa a publicar ou quando começa a escrever e anos depois, como a gente se reconhece na escrita anterior ou não, porque já está entendendo a escrita de outro jeito, né? Porque escrever complicado é fácil, é fácil. Já tem uma escola disso pronta para você mimetizar, sabe? Sim. E então, bom, eu tenho alguns princípios, por exemplo, eu não gosto de rebuscamento, Uhum. eu não gosto de efeitos que sobressaem, né? De você ler um autor e você ver, nossa, olha como ele faz isso, olha como ele faz aquilo. Então, essas exibições de destreza verbal, Muito bom, isso. É isso eu mesmo. não gosto, não gosto, né? Ao mesmo tempo, eu também não quero que o leitor se deixe embalar pela história só. Eu quero que ele preste atenção na forma como essa história está sendo contada. Uhum. Então, é um equilíbrio muito difícil esse, né? De você não exagerar na acrobacia técnica e, ao mesmo tempo, não abandonar o leitor só para a história, Sim. né? Um trabalho de equilíbrio mesmo, né? De você ficar ali equilibrando o prato no nariz. E, mas eu gosto, eu adoro esse trabalho. Eu adoro tanto escrever quanto reescrever, né? Que são duas coisas necessárias e muito diferentes entre si também. Sim. E eu gosto desses dois trabalhos. E é maravilhoso te ouvir dizer isso. Desculpa, eu preciso dizer, é muito bom, porque eu vejo, por exemplo, nos cursos que eu dou de escrita, muitas vezes as pessoas que estão ali, elas têm medo de colocar a primeira coisa no papel. Ah, não, eu não tenho nada interessante a dizer, sempre pensando nesse outro que tem brilhantes ideias, que vem, sabe-se lá de onde, e não do rotineiro, sei lá. Mas um segundo medo também é esse de voltar para esse texto, como se, de novo, dessa ideia bem romantizada de É, escrita, de que alguém escreveu e nunca mais voltou para o que escreveu, né? Então, você falar sobre a reescrita é muito legal, porque é isso, você não escreve um texto e você nunca mais volta para ele. Para você terminar esse texto, você volta para ele várias vezes, né? várias vezes. E para mim, uma das coisas mais importantes, essa é uma descoberta mais recente minha, uma das coisas mais importantes para quem escreve literatura é o ritmo. Eu costumo dizer que eu acho que até o ritmo vem antes do conteúdo. Então, o trabalho de reescrita para mim é um trabalho de colocar as frases no ritmo que eu quero que elas tenham. Uhum. Então eu fico cortando preposição, cortando artigo, cortando que, tirando o verbo conjugado e Sim. colocando no infinitivo, mudando as vírgulas de lugar, eh, encurtando ou incumpridando as frases, né? Juntando Uhum. duas frases que estavam separadas, tudo isso para que tenha o ritmo que eu quero que tenha. Ponto aqui e acolá. Se eu quero um ritmo embalado, ou se eu quero um ritmo quebrado, ou se eu quero um ritmo gago, né? Então eu fico
na reescrita, Sim. fico mudando tudo, assim, como se fosse um jogo de montar para as coisas adquirirem esse Uhum. ritmo que eu quero, que eu acho que é o que faz o que cria na leitura uma atmosfera. É muito bom isso, porque, de novo, volta para esse lugar das pessoas passarem a olhar a escrita como um processo, como uma jornada e como um ofício mesmo. É algo em que você elabora, você trabalha, não vem pronto. Talvez você escreva um texto muito rapidamente por conta justamente de estar nesse ofício há muito tempo, mas isso não significa que todo o texto é feito desse jeito, né? Que é um trabalho expressivo, mas também é um trabalho artesanal. Existe todo um retrabalho mesmo, um olhar, inclusive de muita gente, às vezes, né? Quando esse livro é publicado, você tem a editora que vem conversar para dizer, né? A pessoa que acompanha esse processo, enfim. É artesanal. Então, quando você quer, sei lá, uma roupa maravilhosa, né, você vai, sei lá, naqueles costureiros, fazem a roupa à mão, né? Ou o sapateiro que faz o sapato à mão, ou o cozinheiro, que não é o McDonald's, né? Você vai naquele lugar onde você sabe que a comida foi colhida num lugar onde se planta com comida orgânica, que é próximo, e que é fresca a comida, e que o cara ficou lá debulhando e não sei o quê. Essa comida que você gosta, que você sente o sabor, né? E com a literatura é a mesma coisa, né? Você também quer um escritor que tenha ido lá buscar as palavras e que as palavras estejam frescas, que elas sejam orgânicas, né? E que, né, você tem a mesma exigência, você quer comer um livro bem feito. E essa coisa da atmosfera também, né? Muito legal isso que você falou, porque justamente é esse exercício, é esse trabalho e retrabalho no texto que vai construir, que ajuda a construir essa atmosfera, né? A partir, por exemplo, do elemento do ritmo que você falou, né? Que é super Claro. interessante também, acho muito, gosto muito. E você pensa, por exemplo, no cinema, né, é muito importante, o diretor é fundamental, o fotógrafo é fundamental, mas e o Uhum. montador, né? O filme É, é exato. montagem, cinema é montagem. E Também. a literatura também é montagem. Depende muito de como você monta as cenas para o leitor ter tal ou tal impressão do que está acontecendo ali, né? Então você tem um Godard, mas você tem Sim. um Fellini. Então o que que você quer fazer, É. né? Ou você tem um Spielberg também. Isso. Qual que você quer trilhar, né? Qual que você quer trilhar? E cada um deles faz um tipo de montagem diferente, com a mesma história. É isso eu gosto muito também, essa ideia de que a mesma história ela pode aparecer de maneiras muito diferentes. Aquilo que a gente vê não é um texto que brotou da terra e a única maneira de olhar para uma dada situação, né? Existem É, maneiras muito distintas. Eu gosto muito de falar sobre isso com, com os meus alunos, porque é isso, não brotou da terra e só tem aquele jeito de dizer, né? Se a gente colocar aqui uma foto diante de nós e a gente for fazer, cada uma de nós, a descrição dessa imagem, vão surgir coisas muito diferentes, porque a gente vai estar olhando para coisas diferentes, porque a gente tem histórias diferentes que nos levam também a construir esse contar de maneiras diferentes. que a gente tende a julgar o eu expressivo só como o id, mas tem o ego e tem o superego, e Sim, todo mundo tem que estar conversando nessa hora, isso. né? E todos têm que estar presentes na escrita, porque É. tem o id lá que fala, não sei o quê, eu te amo, barará, e vai o superego e fala, que eu te amo, minha filha, não é isso que você tem que falar. Aí o ego fala: não, peraí, vamos combinar. Não é nem eu te amo, nem não sei o quê. Aí todo mundo, o ego é aquele que revisa, que reescreve, né? O Sim. superego é o que vai lá e fala: isso daí tá uma porcaria. E o ego fala: não, calma. Então, acho que tá todo mundo em ação, né? Não pode só É. deixar tudo pro id. É muito bom, e é muito bom que tá todo mundo em ação. É em ação.
Tá todo mundo É. convergindo e conversando. E é muito bom, volta para esse lugar, a escrita como ação também, né? Como Ação, é. algo que vai se desenrolando no tempo, que também não é fixo, que pode se alterar. Tanto que é isso, você falou sobre textos anteriores, de você olhar e falar, eu teria feito diferente, teria escrito diferente, né? Sim. Tem uma, tem uma entrevista da Lígia Fagundes Telles, que ela vai falar de um dos livros dela, agora já não me lembro mais qual era, porque eu tenho uma péssima memória, em que ela teve uma outra publicação, talvez tenha sido As Meninas, já não sei mais, em que ela vai dizer assim: ah, eu voltei lá, aí coloquei algumas palavrinhas, achei que cabia. E, pô, um livro que todo mundo leu, muito conhecido, mas que ainda assim ela volta lá e bota umas palavrinhas, né? Então, acho que a escrita como ação, o texto como algo que tem movimento, Sim. quando a gente entende assim, a gente percebe que não vai ser definitivo, e acho que isso também pode tirar um peso das pessoas, né? Claro. Que você tem trabalho e retrabalho, mas que aquilo não é definitivo, né? Enfim. Ainda mais agora com o computador, nada é definitivo, né? É muito bom. Tem de novo uma entrevista da Isabel Allende que ela vai contar do advento do computador na vida dela. Para você que está nos ouvindo e que nasceu com o computador, saiba que nem sempre foi assim. É, E a Isabel Allende, ela vai dizer também numa entrevista justamente que ela começou a prestar atenção que com o computador ela voltava muito, ela estava o tempo todo se corrigindo, sabe? é, Porque era muito fácil, digamos assim, né? Porque estava ali, era só apagar, dá mais uma setinha para cá e apaga, né? Então, é, é muito interessante também pensar nesse processo, como ele mudou tecnologicamente mesmo, né? Como assim, outras são as possibilidades ao longo do tempo, o que né? que é você escrever um Os livro na recursos. horizontal e um livro na vertical, Sim, é isso mesmo. né? São Muito bom. dois fenômenos diferentes. Diferentes. Noemi, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando então agora da coisa do escrever na vertical, na horizontal. Aproveito para te perguntar se você tem alguma rotina de escrita, assim, em particular, algo que você goste de fazer. Como é isso para você? Não, minha única rotina é escrever todo dia. Mas que horas eu vou escrever, eu não sei, porque cada dia meu eu tenho atividades diferentes para fazer. Então, por exemplo, se eu não estivesse conversando com você agora, eu estaria escrevendo. Mas como eu estou conversando com você, eu não vou poder escrever no horário que eu escreveria. Então, eu vou passar para as 8 da noite. Mas eu não fico nenhum dia da minha vida sem escrever. E escrevo muito sentada no sofá, que é uma posição horrível, horrível, péssima. Não dá para. Pessoal, não sigam as nossas dicas. Isso pode fazer mal à sua É, coluna. exato. E como eu costumo dizer, eu escrevo nas coxas. Porque é verdade. Nossa, então aí é mesmo, sentada, E curvada para com as pernas frente, cruzadas, caderninho na coxa, né? caderno na coxa. Não é caderno, computador, né? Eu não escrevo, não Computador, escrevo no sim. caderno. Aí eu ponho uma almofada grande em cima das minhas coxas e o computador em cima. Então eu costumo escrever no sofá, mas não é sempre. Às vezes eu vou para uma cadeira, às vezes eu vou para o quintal da minha casa também. Eu gosto de escrever olhando para o céu, olhando para as árvores. É uma coisa que me inspira muito, mas a maioria das vezes é no sofá. Todos os dias, sem exceção, sábado, domingo, feriado, quando eu viajo, para onde eu for, eu sempre escrevo. E a escrita, ela é de um projeto específico ou você também vai escrever sobre cotidiano, ou sobre, sei lá, alguma ideia que veio na cabeça naquela hora? Se eu não estou participando de um projeto específico, né, ou seja, um livro, Uhum, eu escrevo coisas aleatórias que um dia talvez eu transforme num livro ou não. Já uhum. tenho assim centenas de páginas escritas que eu não uso para nada, mas que talvez algum dia tenham utilidade ou não tenham, mas é muito importante para mim ter escrito. Aí eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que é assim: como é que você organiza isso digitalmente? Não organizo. Gente, se você tem a cara dela aqui. Não, são perguntas práticas, mas você que nos ouve, eu faço uma pergunta prática porque é isso, às vezes eu me vejo tentando organizar um pouco. Eu não me organizo. Que eu escrevo no caderno, depois eu escrevo no É. computador.
Eu tenho esse projeto de um dia varrer meu computador e ficar localizando as coisas e colocar todas em pastas. Mas como eu escrevo muito, todo dia é o projeto que eu vou fazer isso no dia seguinte, nunca faço. Ah, é uma droga, assim. É horrível. Se eu morrer de repente, as pessoas não vão achar nada. Maravilhoso. Se morrer de repente, vocês que lutem. Eu não sei. Encontrem como quiser. Mas aí é um trabalho para os demais, né, Noemi? É, bom, tá tudo aqui nesse meu computadorzinho, então não vai ser tão difícil assim, mas não vai ser fácil também, mas eu espero até antes disso conseguir organizar melhor as minhas pastas. Maravilha. E você trouxe alguns nomes já aqui, né? Emily Dickinson, Virginia Woolf, enfim, alguns nomes. Você tem, assim, escritoras que te. Claro que tem, né? Mas escritoras que te inspiram, ou coisas que você tá lendo no momento e que te agradam, assim. Muitas, muitas. Algumas escritoras que me inspiram muito são a Alice Smith, que é uma escritora escocesa, Ali Smith. Depois, outra com o mesmo sobrenome, que é a Patti Smith, que é uma escritora e música americana. Tem a Laurie Anderson. É, Laurie Anderson me inspira muito. A cineasta Agnès Varda, Uhum. Ah, é demais, né? É é, demais. gosto muito dela. E aqui no Brasil eu também tenho muitos escritores de quem eu gosto. Acabei de ler o Marcílio França Castro, que é um autor que eu admiro e de quem eu gosto muito, que escreveu esse livro lançado pela Companhia das Letras, chamado O Último Copista. Uhum. Então, adoro a pesquisa que ele faz, o jeito como ele escreve, e gosto muito da literatura da minha filha, Leda Cartoon. Também é Sim. uma pessoa que me ensina muito, que me inspira muito. Ah, tem tanta gente, Jana. Não, é super. É uma pergunta que eu faço mais para aquilo que vem da cabeça, porque eu fico pensando que para essa pergunta, cada vez que a gente responde, a gente vai responder coisas diferentes em função do Coisas momento, daquilo diferentes. que vem naquele Tem dia, uma, enfim. uma turma de escritoras argentinas que eu admiro demais. Então tem a Maria Negroni, Silvia Molloy, Selva Almada. Ah, A sim. Selva Almada é uruguaia, ela não é É. argentina. Uhum. Tem uma leva de escritoras argentinas muito boas. É muito legal te acompanhar. A Mariana Ah, Henriques, sim, é mesmo. Sim, sim, sem né? dúvida. É. Aquela outra dos Pássaros na Boca. Samantha Schweblin. Samantha Schweblin, Isso. escritoras que eu admiro muito. Mas eu admiro muitos escritores homens também, muitos do... Não, e tá tudo bem também. É claro, claro. Ai, muito bom. Quase assim a caminho do final da nossa conversa. Eu queria perguntar um pouco pra você a sua relação com a internet. A internet é um mundo muito grande, né? A gente dizendo assim, internet. Qual a sua relação com o www? Porque hoje em dia se fala tanto sobre a importância de estar na internet, e aí você deveria trazer as suas coisas, e aí está ou não está, está muito ou está pouco. É uma vida tão voltada muitas vezes para esse online e com tantas fórmulas mágicas, enfim. Aí eu queria te ouvir como que é para você a vida na internet, assim. Então, eu sou muito presente na internet, né? Então, Sim, porque além de ser escritora, eu sou sócia de uma escola, né? sim. A Escrevedeira. Então, a Escrevedeira depende muito do Instagram. Então, eu acabo também dependendo muito do Instagram, tanto para divulgar os meus trabalhos, como para divulgar os cursos da Escrevedeira. Eu faço as duas coisas, né? Então, eu fico muito no Instagram. Agora, semana passada, eu limitei o uso do meu Instagram a meia hora por dia. Então, eu estou conseguindo obedecer Tô assim orgulhosíssima de você. e está sendo muito bom, porque eu faço o que é necessário no Instagram em meia hora. Dá para eu ainda Uhum. curtir um pouquinho lá as fofocas e as outras coisinhas que aparecem. Aí o celular fala: tá acabando, tá acabando. Aí você quer continuar? Eu falo: não.
É, muito esperançosa. Que você é isso, é alguém que está bem presente nas redes, mas que é. consegue ao mesmo tempo balancear esse tempo para não estar ali o tempo inteiro, né? Então está sendo muito bom. Eu estou lendo mais, estou escrevendo mais e estou presente lá também. Né? Muito É. bom. E escrevo tudo no computador, faço a maioria das minhas pesquisas no computador, né? Porque eu tenho pesquisas que são, basta um verbete, já é suficiente. E tem pesquisas que eu preciso ler um livro, mas eu vou estudar a bibliografia na internet, vou ver que livros que a Amazon tem sobre aquele assunto, ou vou na Wikipédia, vou muito na Wikipédia para pesquisar links externos, referências, né? E coisas básicas sobre um tema, eu vou sempre Uhum. na Wikipédia, que eu acho muito boa. Então eu uso muito o computador, muito, 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 assim, então o tempo inteiro. Eu vou agora para as nossas duas últimas perguntas. A primeira é se teve alguma coisa sobre escrita que você, porventura, tenha vontade de falar ou gostaria de cobrir, trazer que a gente não conversou aqui, né? E a última pergunta é se ao longo da sua jornada você recebeu algum conselho que te marcou e que você acha muito bom e que você queira compartilhar com a É gente. bom, sobre a escrita que eu não falei, é tanta coisa, Jana. Ó, para os fazeres, para o fazer literário, eu vou recomendar o seu livro Escrita em Movimento. Isso, As é, pessoas podem boa, passar lá boa. para conhecer mais sobre tudo que a Noemi, não sobre tudo, mas uma parte daquilo que a Noemi pensa, né? É. Sobre esse fazer, então também pode ir para lá. Isso, boa. É, eu acho que lá tá muita coisa do que eu penso tá lá, né? Especialmente a minha visão do que é a inspiração. Eu Uhum. acho que isso é uma coisa importante para as pessoas saberem, assim, pensarem, né? Que eu tenho uma visão meio diferente da inspiração. E um conselho que eu recebi, acho que era no primeiro ou segundo ano da faculdade de letras, do meu professor querido chamado Alcides Vilaça, né? Que ele pediu para a gente fazer um trabalho sobre romantismo. Aí eu falei, ai, professor, quem que eu tenho que ler? Walter Benjamin, Lukács, Schiller? Quem que eu tenho que ler? Ele falou, que tal você ir ler os poetas românticos? Muito bom. Né? Esse foi um dos conselhos mais importantes que eu recebi na vida. Que se você quer escrever sobre alguém, sobre alguma coisa, não é para você ir na teoria sobre essa coisa, mas é para você ir direto na Uma coisa, coisa. né? E o que mais importa na literatura é a coisa. E não o que se diz sobre ela, né? Que eu acho que essa é uma mania que tem acontecido cada vez mais, que é as pessoas falarem sobre as coisas. E eu não acho que isso é literatura, né? Literatura não é sobre nada. Literatura são as coisas falando, as pessoas, os lugares, os objetos, as cenas, né? Literatura não é tema e não é teoria. Então, é uma coisa que me irrita, mas que é super normal. Todo mundo pergunta sobre o que é teu livro, Ah, né? sim. É super natural, é uma pergunta legal, mas como ultimamente a literatura, as artes plásticas, o teatro, o cinema se tornaram temáticos, eu não aguento mais essa pergunta. Eu queria que alguém chegasse para mim e me perguntasse: como é tua literatura? Em vez de ser sobre o que é a tua literatura, sabe? Quero ouvir as pessoas começarem a perguntar isso, umas para as outras, e sobre os livros que elas leem. Você fala: nossa, li um livro incrível. Como é? Como é? Em vez de falar sobre o que é, porque não é sobre nada. Maravilhosa. Eu vou deixar vocês com isso. E vou agradecer, Noemi. Assim, Eu que te agradeço, Jana. uma honra. Muito, muito feliz que você topou participar desse papo. E se você está nos acompanhando aqui, você deve acompanhar a Escrevedeira, que tem sempre gente muito bacana oferecendo cursos lá. Isso, Você isso. pode acessar o site também da Noemi, claro, além de conhecer a Noemi através dos livros dela, você pode acessar, conhecer mais sobre as obras no site dela e também nos perfis dela no Instagram. E se você gostou desse conteúdo, claro, compartilhe por aí, fale dele,
porque esse é um podcast independente, então a propaganda aqui é o boca a boca. Isso mesmo. E a gente se vê num próximo episódio, pessoal. Obrigada. Ah, que legal, Jana. Adorei.